Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse centro de mesa de Natal, então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Vamos então para a lista de materiais. Eu vou estar utilizando aqui os meus barbantes numeração 6. As cores são o branco, o vermelho, o verde. Eu vou utilizar esse tom mais escuro aqui, o verde pinheiro. Todos os fios e as cores são opcionais, tá, gente? Você pode fazer com fios e cores de sua preferência. E vou utilizar também o meu fio da Encanto Slim na cor dourada. Vou utilizar a minha agulha de 3,5 milímetros, uma agulha para fazer costuras e arremates e uma tesoura. Vamos então dar início. Eu vou começar aqui com o meu fio vermelho, fazendo um anel mágico, laço ele aqui. Vou subir 3 correntinhas que vai representar o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar um total de 12 pontos altos dentro desse anel mágico, contando com essas 3 correntinhas. Então, nós fizemos aqui o ponto de número 1, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Venho aqui agora e vou fechar esse meu anel mágico, aqui, ajusto ele. Venho aqui no topo da minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui a minha carreirinha, desta forma. Agora, eu vou trabalhar um total de 12 aumentos na minha segunda carreirinha. Então, eu subo as 3 correntinhas, que representa o meu primeiro ponto, porém, o aumento dele eu vou deixar para fazer aqui no final. Tá vendo que entre o último ponto e esse aqui inicial tem um intervalinho bem grande, então por isso que eu vou deixar para fazer o aumento dele aqui no final, certo? Então, eu começo aqui a partir do meu segundo ponto a trabalhar os meus aumentos, ó. Venho aqui, faço meu primeiro aumento, venho no próximo, faço meu segundo aumento e assim eu vou seguir trabalhando 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreirinha, vejam que eu fiz aqui o meu último aumento. Agora, eu venho aqui no pezinho das 3 correntinhas e faço o segundo ponto delas, desta forma. Agora, venho aqui no topo da terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, e vou fechar a minha carreirinha com um ponto baixíssimo, tá vendo? Que aí não fica um intervalo tão grande entre o último aumento e o primeiro ponto. Na nossa terceira carreirinha, eu vou trabalhar agora da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntinhas que vai representar o meu primeiro ponto alto, faço mais 2 correntinhas de separação, dou a laçada, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, desta forma. Dou aqui a laçada, vou pular um ponto de base, no segundo eu vou repetir a sequência, um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. Dou a laçada, pulo um ponto de base, no segundo, eu repito,
um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. E essa vai ser a sequência que você vai trabalhar aqui ao redor de toda a base, né, do seu centro de mesa. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo ponto, pula um ponto de base, no seguinte você repete um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, certo? Vou fazer isso aqui por toda a minha volta, chegando aqui nessa ponta, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreirinha, agora nós vamos fechar aqui, contando 1, 2, 3 no topo da terceira correntinha aqui que a gente fez no início, certo? Nós ficamos aqui com um total agora de 12 vezinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Na próxima carreirinha, que é a de número 4, eu vou iniciar ela dentro do espacinho das correntinhas que a gente fez, certo? Então, eu venho aqui para dentro, ó, faço um ponto baixo, duas correntinhas que representam o meu primeiro ponto alto, dou a laçada, faço mais um ponto alto aqui dentro. Separo com duas correntinhas, dou a laçada e faço mais dois pontos altos dentro desse mesmo intervalo. Desta forma. Sem correntinha, sem nada, eu dou a laçada e já pulo direto para dentro do próximo intervalo de correntinhas, onde eu repito essa sequência: dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e 2. Dou a laçada, pulo direto para dentro do próximo intervalo de correntinhas e repito: dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E essa vai ser a sequência que você vai trabalhar agora por toda a sua volta. Dentro de cada um dos intervalinhos das correntinhas, você faz dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Pula direto para o próximo e repete. Vou completar aqui toda a minha volta. Chegando nesta ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da minha carreira, fiz aqui o meu último lequezinho dentro do vezinho de base. Agora, eu vou espichar aqui o meu fio, venho aqui no topo daquela correntinha que eu fiz aqui, lembra que eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas aqui no início? Em cima dessa correntinha, eu vou fazer um pequeno espaçamento, viro aqui o meu trabalho, introduzo a agulha de trás para frente, laço aqui o meu fio, ajusto ele na agulha, vou trazer ele aqui para a parte de trás, faço aqui uma correntinha, espicho o meu fio, deixando um pedacinho para a gente poder arrematar e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. Ajusto aqui na frente, ó. A primeira etapa aqui na cor vermelha está pronta desta forma. Agora, nós vamos vir trabalhando com a cor branca, certo? Nós trabalhamos aqui, então, 1, 2, 3, 4 carreirinhas com a cor vermelha. Pego agora aqui o meu fio branco, começo fazendo um nozinho inicial. Ajusto ele aqui na agulha. Venho aqui em qualquer um, né, desses lequezinhos que a gente fez e vou trabalhar da seguinte forma. Nós fizemos aqui dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro do intervalinho de base. Eu vou vir aqui em cima desse segundo ponto alto, ó, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto, em cima do segundo, eu introduzo aqui a minha agulha e vou iniciar a minha sequência. Faço aqui um ponto baixo e duas correntinhas que representam o meu ponto alto. Dou a laçada, venho dentro do intervalo das correntinhas e repito dois pontos altos, 1, 2, duas correntinhas, até vou ajustar um pouquinho aqui a base, e mais dois pontos altos. Desta forma. Repeti a sequência dentro do intervalinho.
Agora, eu dou a laçada e venho aqui no primeiro ponto após o intervalo das correntinhas e faço também um ponto alto sobre ele. Ou seja, eu pulei apenas o primeiro e o último ponto aqui do meu lequezinho de base, certo? Sem correntinha, sem nada, eu dou a laçada, venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto em cima do segundo ponto alto aqui do lequezinho, eu repito, faço um ponto alto sobre ele, dentro do intervalo eu repito os 2 pontos altos, as 2 correntinhas e os 2 pontos altos, tá? Dentro do intervalo das correntinhas vai ser sempre a mesma coisa. Fiz aqui 1 e 2. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto após o intervalo e faço um ponto alto sobre ele, certo? Dou a laçada, pulo direto para o segundo ponto aqui do lequezinho e vou repetir a sequência, ó. Um ponto alto sobre ele, dentro do intervalo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos e um ponto alto em cima do primeiro ponto aqui após o intervalo. E essa vai ser a sequência que você vai seguir a partir de agora por toda a sua carreirinha de número 5, certo? Cuidando apenas para trabalhar um ponto, né, em cima do segundo e do primeiro ponto após o intervalinho, deixando aqui, né, um ponto alto vazio em cada um dos lados. Vou fazer aqui toda a minha volta e quando eu chegar aqui nessa ponta, eu volto novamente com vocês. Cheguei ao final da minha carreirinha, trabalhei aqui em cima do primeiro ponto alto, deixando o último aqui de fora. Agora, para fazer o fechamento, eu venho aqui no topo desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Na nossa próxima carreirinha, eu vou mostrar agora como que nós vamos prosseguir também as demais carreiras, tá? Porque vai ser só repetição. Sempre que você chega aqui no final e fecha com um ponto baixíssimo, você vai caminhar para cima do segundo ponto. Então, eu venho aqui com ponto baixíssimo e caminho para em cima do segundo ponto, porque, como eu disse, nós vamos sempre pular o primeiro e o último. Em cima desse ponto alto aqui, que é o nosso segundo, eu subo 3 correntinhas, que representam meu novo ponto alto, dou a laçada. Em cima do próximo ponto alto, faço também um novo ponto alto. Dentro do intervalo das correntinhas, a sequência vai ser sempre a mesma. Você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou até fazer um espaçamento aqui, e mais 2 pontos altos. Dentro do intervalo das correntinhas é só repetição, tá, gente? Ó, fiz aqui. Venho aqui e trabalho agora ponto sobre ponto, deixando apenas o último sem trabalhar. Desta forma. Dou a laçada, pulo então o último ponto e o primeiro do próximo lequezinho. Em cima do segundo, eu já inicio minha nova sequência, ó. Trabalho ponto sobre ponto. Dentro do intervalo, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Trabalho ponto sobre ponto, deixando apenas o último sem trabalhar, certo? Ó, está ficando desta forma aqui a nossa sequência. Ou seja, essa carreirinha você trabalhe toda desta forma, sempre pulando o primeiro e o último ponto de cada um dos lequezinhos. Ó, eu cheguei aqui novamente no final, eu pulo aqui o último e o primeiro do próximo leque, em cima do segundo eu começo a nova sequência. Trabalho ponto sobre ponto, dentro do intervalo 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Faço isso por toda a minha volta. Deixa eu espichar aqui para explicar para vocês. Chegando aqui no final, você vai fechar com ponto baixíssimo, vai caminhar com ponto baixíssimo para cima do segundo ponto alto, onde você vai iniciar a nova sequência.
trabalhe ponto sobre ponto. Aqui você vai ver que vai aumentando o número de pontos que você vai trabalhando em cada uma das carreirinhas. Dentro do intervalo você sempre repete, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ponto sobre ponto, deixando o último sem trabalhar. Sempre cuide apenas para deixar o primeiro e o último ponto sem trabalhar em cima. Os demais é só ponto sobre ponto e dentro do intervalo você repete o novo lequezinho, certo? Vou fazer isso por toda essa carreirinha e mais algumas, só realmente cuidando, né, para deixar o primeiro e o último ponto sem trabalhar, e quando eu finalizar, eu volto aqui novamente com vocês. Finalizei aqui as minhas carreirinhas na cor branca, ó, ficaram desta forma. Eu trabalhei aqui, gente, um total de 7 carreirinhas, como eu disse para vocês, cuidando apenas o início e o fim, trabalhando ponto alto sobre ponto alto e dentro dos intervalinhos, os meus lequezinhos. Um detalhe que eu esqueci de mencionar para vocês foi o seguinte: na minha terceira carreirinha aqui na cor branca, eu fiz uma pequena modificação. Porque se você continuar trabalhando desta forma, vai acabar embabadando aqui o seu trabalho. Então, o que eu fiz na terceira carreirinha? Ó, observem aqui, ó, 1, 2, 3. Uma pequena modificação, tá? Bem simplesinha. Você pode fazer ela também em outra carreirinha, se ficar mais fácil para você. Nessa carreirinha, ao invés de pular apenas um ponto no início e um no final, eu pulei 2, tá? Porque eu percebi que já nessa terceira carreirinha tava ficando muito enrugadinho, né? Muito embabadado. Então, nessa carreirinha eu pulei 2 pontos no início e 2 no final. Foi a única modificação que eu fiz, certo? Nas demais carreirinhas, eu segui trabalhando pulando apenas um no início e um no final, ó, podem ver aqui que nas demais eu segui trabalhando essa mesma sequência, tá? Foi apenas em uma carreirinha. Você pode fazer isso, né, tanto mais para cima quanto mais para baixo, tá? Você observe onde começar a ficar assim enrugadinho. Nessa carreirinha você trabalhe daí, né, pulando 2 pontos no início e 2 no final. Mas não faça muito seguido isso, porque senão o seu lequezinho aqui ele não vai abrir, tá? Se você trabalhar muitas carreirinhas pulando 2 pontos, ele não vai ter esse formato aqui mais abertinho, certo? Então, por isso que eu fiz aqui na terceira carreirinha aqui na parte de baixo. Agora, então, eu cheguei ao final, né, da carreirinha de número 7 na cor branca, eu fechei e cortei o meu fio, porque nós vamos trabalhar com o fio vermelho, e nessa carreirinha vermelha, eu também vou trabalhar desta mesma forma como eu trabalhei na terceira carreirinha branca, porque, ó, se você coloca ele aqui na mesa, ele levemente tá começando a enrugar, tá vendo? Então, algumas carreirinhas nós vamos trabalhar pulando 2 pontos, mas a maioria delas você trabalha pulando apenas um, tá, gente? Você pode dosar aí conforme a tensão do seu ponto, tá? Eu sei que muita gente tem um ponto, às vezes, um pouco mais solto, e aí precisa, né, equilibrar aqui no meio, né, para não ficar muito enrugado, tá? Então, você observe aí no seu trabalho aonde que começa a ficar mais enrugado, aí você trabalhe pulando 2 pontos ao invés de um, certo? Eu vou fazer agora aqui um nozinho inicial, tá? Eu vou iniciar essa carreirinha junto com vocês, tá? Como eu disse, eu vou trabalhar ela na cor vermelha. E essa carreirinha, como eu havia dito, eu vou pular 2 pontos ao invés de um, porque quando eu coloco aqui na mesa, ó, não sei se dá pra ver aí, porque a minha mesa também é branca, né, gente? Mas eu observo aqui que essas partezinhas aqui, elas estão levemente levantando. Então, essa carreirinha eu vou trabalhar desta forma também, certo? Ó, eu pulo aqui, então, 2 pontinhos. No terceiro é onde eu venho e vou introduzir a minha agulha e começar a minha carreirinha, ó. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas que representam o meu primeiro ponto. Trabalho agora ponto alto sobre ponto alto até chegar ali no intervalo. Ó, venho aqui. Se você também quiser fazer esse detalhezinho em outra cor aqui, também pode, tá, gente? Fica na criatividade de vocês. Ó, cheguei aqui no topo. Dentro agora aqui do intervalo das correntinhas, eu repito o meu novo leque. Faço, então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo intervalo.
aqui e desço trabalhando aqui ponto sobre ponto até deixar 2 de fora. Faço aqui, aqui. Opa, deixa eu refazer esse ponto aqui. Ó, tá vendo que escapou aqui um pouquinho do fio, tá? Não quero que esse ponto fique muito esgaçado. Ó, vou ajeitando aqui a minha carreirinha. Venho, faço aqui e já chegamos aqui na ponta, tá? Deixa eu soltar aqui mais um pouquinho do meu fio. Ou seja, eu pulei os 2 primeiros e também pulei os 2 últimos aqui. Dou a laçada agora, ó, pulo, né, os 2 últimos e também os 2 primeiros aqui da próxima carreirinha. Então, no terceiro ponto, eu vou direto para cima dele e vou iniciar, né, a minha nova sequência, ó. Venho aqui e sigo trabalhando ponto sobre ponto. Dentro do intervalo, eu faço meu novo lequezinho e desço a sequência deixando 2 pontos sem trabalhar, tá, gente? Então, é só repetição também. Como eu disse, a única modificação é que ao invés de pular um ponto apenas, você pula 2, tá? Tá vendo que daí ele começa a ficar um pouco mais retinho? Aí ele vai endireitar essa partezinha aqui, certo? Então, essa carreirinha na cor vermelha eu vou trabalhar toda desta forma. Vou completar aqui, então, toda a minha volta, só cuidando esse detalhezinho dos pontos, e quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Finalizei a minha carreirinha na cor vermelha, ó, ficou desta forma. Chegando aqui ao final, eu fechei e cortei, tá? Eu trabalhei apenas uma carreirinha na cor vermelha. Agora, nós vamos iniciar com o fio verde, tá? Como eu disse, eu vou trabalhar com esse verde mais escuro, esse verde pinheiro, mas você pode utilizar a cor da sua preferência para dar sequência, certo? Eu venho aqui, faço um nozinho inicial, aqui, ajusto ele na agulha. E essa carreirinha na cor verde, eu vou voltar a trabalhar pulando apenas um ponto no início e um no final, tá, gente? A carreirinha na cor vermelha, a gente pulou 2 para poder endireitar um pouco aqui, né, o nosso centrinho de mesa, certo? Mas a próxima carreirinha eu vou voltar a trabalhar pulando apenas um ponto no início e no final. Então, eu começo aqui, né, pulando um pontinho apenas, no segundo é onde eu vou iniciar a minha carreirinha. Aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas que representam o meu primeiro ponto, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui, fiz aqui 4, 5, 6 e 7, trabalhando apenas ponto sobre ponto. Agora, dentro do intervalinho, eu vou repetir o meu novo lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo intervalo. E agora, eu desço aqui trabalhando ponto sobre ponto até sobrar apenas um. Faço 1, 2, 3, 4, depois a gente ajeita aqui a pontinha, né? 5, 6 e 7. Deixei apenas um ponto aqui no final sem trabalhar, pulo o primeiro aqui do próximo, né, lequezinho e inicio a minha nova sequência. Só laçar novamente aqui. Desta forma, ó, pulando apenas um no final e um no início. Repito agora trabalhando apenas ponto sobre ponto, leque dentro de leque, até chegar na outra pontinha, certo? E agora, nós vamos trabalhar algumas carreirinhas com o fio verde, porém, vai ser a mesma coisa que no trabalho branco, tá? Eu não vou dizer certinho
quantas vezes você vai pular 1 ou 2 pontos, porque como eu disse para vocês, vai depender muito da tensão do seu ponto, então você vai ter que cuidar, tá? Então, que nem aqui, eu precisei apenas em uma carreirinha pular, né, 2 pontos no início e 2 no final. No verde, eu vou ver se eu vou precisar pular 2 pontos em algum deles, tá? Mas, como eu disse, dependendo da tensão do seu ponto, você trabalhe, né? E deixe para pular mais ou menos no meio ou no final da carreirinha verde, né? Com 2 pontos. Eu vou seguir trabalhando agora sempre pulando um pontinho só. Se houver necessidade de pular 2, aí eu faço uma carreirinha pulando 2 pontos, tá? Mas nas demais carreirinhas, é só repetição também, tá, gente? Você segue trabalhando ponto sobre ponto e leque dentro de leque, cuidando realmente só se você precisa pular 1 ou 2 pontos no início e no final, certo? Vou trabalhar algumas carreirinhas na cor verde, tá? Só observando realmente, né, a pulagem de pontos aqui, e em seguida eu volto e digo certinho quantas carreirinhas eu trabalhei. Finalizei aqui as minhas carreirinhas na cor verde. Eu trabalhei um total de 5 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 delas, que são as 4 primeiras carreirinhas, eu trabalhei pulando apenas um ponto no início e um no final. E a quinta carreirinha foi onde eu pulei 2 pontos no início e 2 no final. Como eu havia dito, você vai dosando aí, né, para pular de tempos em tempos 2 pontos no início, 2 no final, para não ficar embabadado aqui o seu centrinho de mesa, tá? Então, eu optei por pular aqui na última carreirinha verde e as demais eu trabalhei pulando apenas um ponto, certo? Feito isso, eu fechei e cortei aqui o meu fio, né, quando eu cheguei ao final da quinta carreirinha na cor verde, porque agora nós vamos voltar a trabalhar com o vermelho, certo? Eu pego aqui o meu fio vermelho, vou começar fazendo um nozinho inicial. Aqui, ajusto ele na agulha. Venho aqui em um, né, dos vizinhos aqui, né, dos intervalinhos que nós temos aqui. Eu vou trabalhar essa carreirinha normalmente pulando apenas um ponto, tá? Mas se você quiser, você pode pular 2 pontos também, tá? Como eu disse, vai depender muito da tensão do seu ponto. Eu pulo, então, aqui o meu primeiro ponto no verde. No segundo, eu introduzo a minha agulha e começo a minha carreirinha. Um ponto baixo, 2 correntinhas aqui para fazer o meu primeiro ponto. Trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto, ó, faço aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deixa eu tirar aqui que eu encaixei um fiozinho, e 11. Trabalhei aqui, então, ponto sobre ponto. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar um pouquinho melhor. Fiz aqui, então, a minha carreirinha. Nesse último lequezinho, eu vou fazer um pouquinho diferente. Dentro aqui do intervalinho, eu vou trabalhar apenas um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, certo? Fiz aqui, então, apenas um ponto de cada ao invés de 2, como a gente estava trabalhando antes. Venho aqui e desço trabalhando normalmente, ó. 1, 2, 3, vou ajeitando aqui minha carreirinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Trabalhei aqui, então, ponto sobre ponto. Vou soltar aqui só um pouquinho do meu fio.
deixando aqui o último sem trabalhar. Assim como nós deixamos aqui o primeiro, nós deixamos aqui o último. Dou a laçada, pulo também o primeiro da próxima carreirinha e repito a sequência. Ponto sobre ponto, né, até chegar aqui no intervalinho. Dentro desse intervalinho, você trabalha apenas um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, certo? Essa é a única diferença dessa última carreirinha na cor vermelha aqui, tá? Depois, nós vamos fazer ainda a carreirinha de acabamento, então, por isso que nessa carreirinha a gente diminuiu um pouquinho os pontos, tá? Como eu disse para você, se você preferir trabalhar aqui, então, com 2 pontos altos aqui dentro, então você pule 2 pontos no início e 2 no final, tá? Mas eu preferi fazer desta forma aqui, para não ficar um vão tão grande também nessa carreirinha, certo? Vou fazer isso por toda a minha volta, só realmente cuidando o início, o fim e dentro aqui do lequezinho, para fazer apenas um ponto, duas correntinhas e um ponto dentro dele. E quando eu finalizar, eu volto para a gente dar início, então, à nossa última carreirinha de acabamento. Finalizei aqui toda a minha carreirinha na cor vermelha, ficou desta forma. Chegando ao final dela, eu fechei e cortei o meu fio. E agora, nós vamos dar início, então, à nossa última carreirinha de acabamento, onde eu vou trabalhar com o meu fio dourado. Lembrando que você pode utilizar a cor da sua preferência para fazer esse detalhezinho. Eu já fiz aqui um nozinho inicial e eu vou começar trabalhando em cima desse ponto baixo aqui, do primeiro ponto baixo aqui, né, desse nosso lequezinho. Então, eu venho aqui dentro dele, começo fazendo um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo sobre cada um dos pontos que eu tenho aqui. Então, eu trabalhei aqui o meu ponto de número 1, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhei ponto sobre ponto. Dentro agora aqui desse intervalinho das correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, vou voltar na base desse ponto baixo e fechar fazendo um pontinho picô. Faço mais um ponto baixo dentro aqui do intervalo das correntinhas para fechar aqui o meu bico, certo? Ó, ficou desta forma. E agora, eu desço trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, eu faço aqui meu ponto de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou virar aqui um pouquinho meu trabalho, 9, 10, 11 e 12. Finalizei aqui o meu primeiro Vzinho, né, meu primeiro lequezinho. Agora, sem intervalinho, sem correntinha, sem nada, eu já pulo para o próximo, né, Vzinho aqui e já sigo trabalhando novamente os meus pontos baixos, ó, 1, 2, 3 e sigo trabalhando até chegar dentro do próximo intervalinho aqui. Quando você chegar dentro dele, você faça um ponto baixo, 3 correntinhas, volta fechando um pontinho picô e mais um ponto baixo, tudo dentro do intervalo das correntinhas. Segue trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto de base e repete no próximo, certo? Vou fazer isso aqui ao redor de toda a base do meu centro de mesa. Chegando aqui nessa ponta, eu volto com vocês. Finalizei aqui toda a minha carreirinha de acabamento, ó, ficou desta forma. Chegando ao final, eu fechei e cortei o meu fio, já arrematei todos os fiozinhos aqui também na parte de trás.
E está pronto aqui então, gente, o nosso centro de mesa. Ele ficou medindo 55 centímetros, feito desta forma. Caso você queira fazer ele um pouco maior, você segue trabalhando mais carreirinhas aqui, cuidando apenas para pular, na maioria delas, um ponto no início e um no final, intercalando de vez em quando, pulando 2 pontos no início e 2 no final, para não ficarem babadados, certo? Pode também intercalar de forma diferente aqui as cores, tá? Não precisa fazer exatamente igual eu fiz aqui, você pode utilizar a sua criatividade para fazer o seu centro de mesa. E eu espero muito, então, que vocês tenham gostado do vídeo com o passo a passo desse centrinho. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!